Renda fixa, renda variável, CDB, tesouro, ações, fundos imobiliários. Hoje eu vou organizar tudo isso na sua cabeça, te mostrando como funciona cada um deles. Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. E aqui nesse canal nós falamos em como ter uma vida com bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que os investimentos não começam com a gente escolhendo de forma aleatória, mas sim a gente entendendo como funciona exatamente cada categoria, cada um desses pontos que eu acabei de falar com vocês. As pessoas, elas erram muito aqui, porque elas vão direto no investimento. Elas não estão preocupadas em compreender como funciona ou entender a estrutura daquilo que elas estão investindo. Muito pelo contrário. Fulano falou que o investimento tal é bom, então eu vou investir lá. Isso nunca dá certo, isso nunca funciona, isso nunca termina muito bem. Por quê? Se você não entender aonde você está investindo, você vai simplesmente seguir uma manada. E, infelizmente, às vezes as manadas estão indo para o fundo do poço. Então, o ideal aqui é que, antes de você investir, você compreenda exatamente aonde você está colocando o seu dinheiro. E tendo isso como base, eu vou basicamente dividir aqui em duas classes, que vão ser a renda fixa e a renda variável. Então, eu vou colocar aqui, já pegar aquela minha canetinha que vocês sabem que eu gosto muito dela, que é a minha canetinha apagável, né? E eu vou dividir aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem direitinho o que eu vou escrever, tá? Então, eu vou estar colocando aqui que o primeiro ponto é renda fixa e o segundo ponto é a renda variável. E aí, o que seria a renda fixa? A renda fixa, de forma bem clara e objetiva, é basicamente você emprestar o seu dinheiro, o dinheiro que você está investindo, e receber juros sobre este valor que você emprestou. Porém, aqui não é aquele juros absurdos que nem o cartão de crédito te cobra, tá? É um percentual, às vezes, muitas das vezes já pré-definido, que você já sabe mais ou menos quanto que você vai ganhar. Isso daqui vai variar de acordo com o índice do que você escolheu, vai estar alocado. Ou seja, se você escolher um CDB que tenha 120% do CDI, então esse CDB ele vai te pagar os juros de 120% do CDI atual. E conforme o CDI vai estar mudando e aumentando ou diminuindo, esse teu investimento ele também vai variar um pouco. Ele não vai diminuir, você sempre vai receber um valor maior do que você investiu lá no final, quando você de fato tiver que resgatar. Porém, ele pode sim variar, às vezes negativamente, de acordo ali com a taxa, com a variação que tiver no momento, com o cenário do mercado. E aqui o que é importante você entender na renda fixa? O rendimento ele não é fixo. A regra do rendimento é que é definida, como eu acabei de falar com você. Se você está investindo R$100 em 120% do CDI, essa é a regra que foi definida. Ele vai render 120% do CDI. Porém, se o CDI variar, o seu rendimento também vai variar de acordo com a variação do CDI. E dentro desse ponto, a gente não tem tanto risco de perder dinheiro. Não tem como a gente dar uma garantia de 100% que você não vai perder dinheiro. Porém, o risco aqui é muito menor, é mínimo praticamente. E agora eu vou te mostrar dois principais investimentos aqui da renda fixa. E aí, deixa eu só anotar aqui, ó, renda fixa. A gente tem o Tesouro Direto, que também é conhecido por muitas pessoas como Tesouro Selic. Ele é um título público emitido pelo governo federal. Ou seja, ele tem uma taxa básica de juros, que é a taxa da Selic. E acoplado a ele tem ainda um pequeno percentual, que quando você vai adquirir ele, você consegue verificar ali qual é o percentual que está te pagando. O Tesouro Direto ele tem a garantia do governo. Ele possui liquidez diária, você pode resgatar em até um dia útil. E ele também tem IR, ou seja, ele tem imposto de renda. Esse imposto de renda, ele é retido direto na fonte. Ou seja,
Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga. E independentemente de quando você vender, esse valor de imposto já vai ficar lá retido na fonte. E aí a gente tem também algo muito similar a ele, que é o CDB. E o que é o CDB? O CDB, ele é o Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, ele tem uma garantia, só que agora é do banco. E ele tem a garantia mesmo do FGC. Se eu não me engano, são 250 mil, acredito que por instituições que você tem o CDB, tá? Então, se eu tenho um investimento num CDB lá no Banco Inter, eu tenho essa garantia de até 250 mil se eu tiver isso investido. E se eu tiver também um CDB lá que eu investi na Nubank, eu vou ter uma garantia de até 250 mil também lá na Nubank, tá? Se eu não me engano, eu acho que pode dar até R$1 milhão, tá? Se eu não me engano, é isso, tá bom? Mas eu vou até procurar aqui atualizações sobre esse conteúdo, porque tem bastante tempo que eu vi sobre isso. Os CDBs, eles também têm liquidez diária, mas também possui alguns que você só pode resgatar no vencimento. Assim como o Tesouro Direto. Tem muitos tesouros que você só pode resgatar ele no vencimento. Você não pode resgatar ele a qualquer momento. Só que tanto o Tesouro Direto quanto o CDB, nessa parte de resgate imediato, quando é uma liquidez diária, nós temos que tomar atenção. Por quê? Esse resgate é em até um dia útil. Então, dependendo do dia que você fizer o resgate, do horário, você só vai conseguir ter esse dinheiro na sua conta, basicamente, depois de 2 dias, tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado quando você vai fazer esses tipos de investimento. E ainda aqui, dentro do CDB, a gente tem 3 tipos de CDB. A gente tem o CDB pós-fixado, que é basicamente aquele que é atrelado à taxa do CDI. Um exemplo, quando você vai fazer um investimento que ele é 120% do CDI. Então, ele é um pós-fixado. A gente tem o pré-fixado, que é basicamente aquele que quando a gente está comprando, ele está assim, 12% ao ano é a rentabilidade dele, 15% ao ano é a rentabilidade dele. Então, você está comprando ali ele já com a rentabilidade calculada certinho, tá? Praticamente do que você vai estar recebendo. Então, se a taxa aumentou, a taxa Selic abaixou, esse pré-fixado, ele não vai alterar. Ele vai ter que render para você, no mínimo ali, 12% ao ano. E a gente tem também o híbrido. E o híbrido, ele é justamente a junção desses 2 tipos, do pós-fixado e do pré-fixado. Ele combina tanto a taxa fixa quanto a taxa da inflação, tá? Que é o IPCA. Esses investimentos, eles são super seguros e indicados para quem tem um perfil mais conservador. A pessoa que tem o objetivo de curto, médio prazo, ele também é indicado para esse tipo de pessoa. Quando a pessoa também quer ter uma parte da sua carteira mais estável, esses tipos de investimento costumam ser os que as pessoas mais fazem. Se eu não me engano, acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, foi o vídeo anterior dessa série, então você vai lá e assiste, onde eu falo um pouquinho mais, tá? Nós temos também como base, para quem está começando a investir, esses tipos de investimento, porque costumam correr menos riscos. E partindo daqui, a gente tem a renda variável. E dentro da renda variável, a gente tem praticamente 2 tipos de investimento. Eu vou falar só desses 2. Nós temos também mais alguns outros, só que eu não vou me ater a esses outros, principalmente porque aqui no canal tem muitas pessoas que estão sendo inseridas nesse mundo de investimento justamente agora. Então, são outros ativos que acabam sendo até mais arriscados e não dá pra gente diversificar tanto agora nesse momento, porque a gente está começando com uma introdução aqui a esse conteúdo de investimentos. E aqui, na parte de renda variável, basicamente, ela não é tão previsível quanto a renda fixa. Ou seja, ela oscila muito e os ativos aqui, eles podem ficar negativos, eles podem subir, eles podem sim pagar dividendo ou não. Então, assim, o seu foco emocional, ele deve estar bem, para que você possa tolerar esse tipo de variação. Não adianta você
investir numa ação, investir em alguma coisa que vai oscilar muito e seu coração vai ficar ali naquela ansiedade de querer vender e você vai acabar perdendo dinheiro. Então, a renda variável, você tem que ter um equilíbrio emocional para que você esteja investindo. Se você tem esse equilíbrio, você pode investir tranquilamente. E também pode ser para aquelas pessoas que eu acho que é como eu um pouco, né? Porque eu faço mais investimentos na parte de renda variáveis. Tipo assim, eu tenho um objetivo. Então, como eu tenho um objetivo, eu foco no meu objetivo. Eu não foco no quanto aquilo está variando no mês, no dia, entendeu? Eu foco no meu objetivo, no meu longo prazo. Se eu tô focando daqui a 10 anos, então assim, eu quero pensar no meu daqui a 10 anos. Então daqui a 10 anos eu tô esperando uma rentabilidade nesse investimento de tantos por cento, então é nisso que eu vou focar. Então assim, eu acho que é uma estratégia ótima para quem tem esse tipo de investimento. E aqui na renda variável é basicamente assim. Você tem um pedaço da empresa, ou seja, você é como se fosse um sócio da empresa. E isso vai permitir que você tenha ganhos tanto com a valorização, tanto com os dividendos. Só que na renda variável, nem todas as empresas elas pagam dividendos e nem todas as empresas variam tanto, tem tanto potencial de crescimento. Então, a renda variável ela é indicada para quem tem uma visão estratégica e que está disposto mesmo a correr um pouquinho de riscos. Por quê? Justamente o que eu acabei de contar para vocês. Fica naquele tipo de oscilação, sobe e desce e tal, e alguns pagam dividendo, outros não. Partindo desses pontos da renda variável, eu vou falar com vocês aqui basicamente de duas categorias, que são as ações e os fundos imobiliários. Então, vou anotar aqui ações e fundos imobiliários, tá? E aqui, as ações, a gente compra um pedaço da empresa, como eu já expliquei para vocês. Nem todas elas pagam dividendos. Porém, temos que avaliar qual vai ser a estratégia que a gente vai estar utilizando. Porque vamos dizer que o meu foco nessa empresa seja um foco de crescimento. Então, eu vou investir nela pelo potencial de crescimento que ela tem. Um exemplo muito clássico aqui, isso não é uma indicação de investimento, é apenas um exemplo didático. Vamos dizer, a Petrobras. A Petrobras é uma ação com um potencial enorme de crescimento. Vocês lembram que lá quando aconteceu aquela situação toda e tal, as ações da Petrobras elas baixaram muito. Porém, hoje elas já ganharam muito valor, tendo em decorrência de tudo que ela tem, de toda a sua história, de tudo que ela faz. Então, assim, são ações que elas são cíclicas, ou seja, elas têm grandes oscilações. Tem hora que elas estão lá embaixo, mas tem hora que elas estão lá em cima. Ou seja, são ações que se você pegar, às vezes, num momento de baixa, você tem um grande potencial de crescimento. Porém, a Petrobras não costuma pagar muitos dividendos. Então, assim, são coisas que a gente precisa avaliar. Qual é a nossa estratégia? Aí agora, não é indicação também, tá, meninas? É só um exemplo. Vamos lá, a gente tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é uma ação que ele oscila, mas ele não oscila de uma forma estrondosa como a Petrobras, porém, ele tem uma regularidade maior em pagar dividendos. Então, assim, são coisas que a gente precisa ali avaliar. O que você quer de estratégia? Qual é o teu foco no teu investimento? É você receber dividendos? É você ter potencialmente ações que te façam crescer, te façam dobrar de tamanho? Então, assim, é tudo uma questão de análise. Por isso que eu tô falando para vocês que a gente aqui tem que estudar. Não ficar somente com aquele conteúdo que a gente aprende, mas também a gente procurar novos conteúdos sobre esses assuntos para que a gente tenha mais e mais bagagem. E aí a gente vai partir para os fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários, a gente tem 3 tipos. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o fundo de tijolo, que basicamente investe em imóveis, shoppings, galpões, hospitais, escritórios. E o que consiste ali os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles alugam esses espaços, digamos assim, e eles nos dão como se fossem um aluguel. Só que a gente dentro disso também tem o fundo de papel. E o que seria o fundo de papel? O fundo de papel, eles aplicam em títulos de dívidas imobiliárias, ou seja, em CRIs e LCIs. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque aí a gente já entra nesses termos técnicos, tá? Mas basicamente é como se ele comprasse ali as dívidas, como se ele fizesse a gestão ali das dívidas, e conforme essas dívidas vão sendo pagas,
eles vão recebendo dinheiro e eles também repassam os valores pra gente. Eu não vou entrar muito ali nessa questão porque aí a gente já entra num assunto muito técnico, tá? E depois a gente tem os fundos híbridos, que mistura justamente os fundos de tijolo com os fundos de papéis. E é nessa junção aqui também que a gente acaba ganhando. Então, basicamente, todos os fundos imobiliários, eles têm que distribuir 95% dos seus lucros líquidos. Ou seja, os fundos imobiliários, eles sempre vão estar te pagando ali mensalmente, tá vendo? Porque eles são obrigados, eles têm esse compromisso a distribuir esses valores. As ações já não têm esse compromisso, mas tem algumas ações que elas têm sim, dentro dos seus estatutos, dentro dos seus processos ali, um percentual ali de distribuição de valores. Então aqui a gente vai ter a diferença clara do que é renda fixa e do que é renda variável. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. E aí, a gente tem aqui a renda fixa, que tem mais previsibilidade, que tem menos oscilação e que tem um menor potencial de crescimento. E desse lado de cá, nós temos a renda variável, aonde nós temos mais oscilação nós temos que ter paciência, tá? Ela exige a nossa paciência. E nós temos um maior potencial de crescimento. Então, a regra é clara. Aqui não é uma competição para você entender onde você vai investir, onde você não vai investir, ou no que é melhor em uma, no que é melhor em outra. Mas é uma visão para que você entenda que você pode estar combinando, que você pode estar equilibrando. Óbvio, se fizer sentido para você. Agora, se você falar assim, não, Vânia, não faz sentido nenhum para mim investir em nada de renda fixa. Não faz sentido nenhum para mim investir em nada de renda variável. Isso é totalmente aceitável. Eu só estou te mostrando aqui as estratégias que você pode ter para que você possa estar montando essa carteira, para que você possa estar estruturando os seus investimentos. Então, antes de você começar a investir, é muito importante que você entenda essa estrutura inicial e que você precisa ter uma base segura somada a uma base de crescimento. Eu não sei se você vai recordar, mas nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui. Ai, calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho. Não tá aumentando. Não tá aumentando. Mas enfim, vai ficar assim. Então, assim, não sei se vocês lembram, mas nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre isso, sobre ter uma base de estrutura e também ter uma base de crescimento. Então, quando você junta isso tudo, você tem uma construção de patrimônio com grande potencial de crescer, mas também que você não perde a segurança dos seus investimentos. Então, o que é interessante aqui, meninas, é vocês compreenderem que investimento é uma construção de patrimônio, ou seja, necessita de constância e nós também temos que pensar nesses pontos. Pensar no longo prazo, pensar na consistência dos aportes e, principalmente, pensar no reinvestimento dos dividendos. É um dos pontos que são cruciais. Não vai dar tempo de eu entrar tanto, que esse vídeo já está ficando bem longo, mas a parte de reinvestir dividendos, ela é super importante, porque nesse início que você está construindo patrimônio, que você está
construindo o que você determinou, por exemplo, se eu determinei que em 10 anos eu vou ter X valor, então é muito importante que todo o valor que eu esteja recebendo de dividendo, de valorização durante esses 10 anos, eles sejam de fato reinvestidos ali nas minhas ações, ali na minha base fixa, de renda fixa. É muito importante que haja esse reinvestimento, porque se você só tira esse dinheiro, no final das contas, você só vai juntar esse dinheiro, você não vai estar fazendo os juros compostos trabalhar por você. Então, um dos pontos chaves é deixar o seu dinheiro trabalhar por você. E como você faz isso? É você recebendo os juros que você está recebendo, é você recebendo seus dividendos e você reinvestindo isso. O conteúdo de hoje é basicamente para introduzir vocês nessa parte de renda fixa e de renda variável, para que vocês entendam basicamente qual é a diferença. Faça a junção com o conteúdo anterior. Se você não assistiu o último vídeo dessa série, você volta lá, você clica aqui embaixo, que eu vou deixar linkado aqui, para que você possa estar assistindo esse vídeo anterior, tá? Porque para que você chegue nesse nível aqui de entendimento, é necessário que você pegue a introdução do vídeo anterior. E no próximo vídeo, vocês já fiquem ligadas, ativem o sininho, deixem um like aqui e um coração rosa para saber que você ficou comigo até o final. Um grande beijo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem também nos comentários. Eu tô sempre disponível aqui para tirar dúvidas, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!